Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês o que é esse meu indicador, tá? Aqui que pode ser usado na Avalon, na Polarium, na Keyoption, enfim. Esse indicador para opções binárias, mas também eu tenho a versão dele para TradingView, pode ser usado em qualquer ativo do mundo. Tem a versão dele para Profit, para índice dólar e ações. E tem a versão dele para MT5, para quem quiser operar Forex, criptomoedas, enfim, tem para todas as plataformas aí. Mas nesse vídeo aqui vamos falar especificamente aqui para quem opera opções binárias. Qual a melhor configuração aqui para você ter uma assertividade acima de 90%, tá? Porque os 100% dos sinais dele são fidedignos, então ele vai dar sinal 100%, mas pode acontecer de você não ter 100% porque em opções binárias tem o fator tempo, né? Mas eu vou explicar aqui. Então, nessa aula eu vou explicar o que é o meu indicador de FR duplo, por que ele tem tanta assertividade e qual a melhor forma de você obter o máximo de desempenho aqui, tendo o máximo de assertividade, ok? Então vamos lá. Esse indicador meu aqui, tá? Os dois aqui são a mesma coisa, tanto o que está aqui embaixo, tá? Tanto que está aqui embaixo, aqui, ó. Tanto esse aqui embaixo, quanto aqui em cima. A diferença é que aqui em cima, o que está no gráfico não vai plotar as linhas de FR, né? E eu inseri no gráfico, tá? Topos e fundos e uma média gaussiana. Gaussiana, ela compila 3 tempos de médias aqui, é bem legal, tá? Então, o que é o IFR duplo? O IFR, como todo mundo sabe, é um indicador de força relativa, tá? Opa, deixa eu colocar em outra cor aqui. IFR, IFR, IFR. O IFR é um indicador de força relativa, IFR, ou RSI, tá? É um indicador de força relativa. Ele compila, então, a força relativa do preço de acordo com o volume. Se a força está maior compradora, ele vai estar geralmente para cima. Se a força maior vendedora, ele vai estar geralmente para baixo. Além dele mostrar a força e por que ele mostra a força, ele vai mostrar, por exemplo, convergências e divergências. Por exemplo, às vezes o preço vai estar subindo, só que o IFR vai estar descendo. O que ele está falando? A força, apesar de mercado estar em tendência de alta, essa força está diminuindo, ou seja, está entrando mais volume vendedor ali na agressão, na renovação, e possivelmente o mercado vai voltar, tá? E da mesma forma o mercado pode estar descendo no gráfico e o IFR subindo, tá? Então o IFR ele é muito utilizado para a questão de convergência e divergência aí na virada de preço. Uma forma muito comum que a galera usa o IFR, tá? Uma forma muito comum geralmente quando o IFR chega na região de 30 ou 20, abaixo de 30 ou 20, eles falam que ele está sobrevendido. E quando ele chega na região de 70 a 80, o pessoal fala que ele está sobrecomprado, correto? Então, o que acontece? Quando chega na linha de 70, ele subiu. Chegou na linha de 70 a 80, ultrapassou, voltou, rompeu, a galera costuma vender 70. Da mesma forma, quando ele rompe a linha de 20 ou 30 e fica acima de 20 ou 30, a galera costuma comprar aqui. Um grande erro que o pessoal comete geralmente é esse, porque acima de 70 e abaixo de 70 ou abaixo de 30, o que pode acontecer? Pode acontecer do cara vender em 70 aqui, 80, e o preço voltar e ficar lateralizado aqui e no gráfico continuar subindo e o cara tomar stop. A mesma coisa, comprar acima de 20 ou 30 aqui, pode acontecer do preço voltar ou até ficar lateralizado no FR, mas o preço continuar descendo e a pessoa tomar stop. Então, a melhor configuração para se ter do IFR, levando em consideração que o preço é manipulado, porque o mercado é feito para gerar liquidez. O que é liquidez? Liquidez é quanto o ativo é negociável.
Porque o que acontece? Quando o mercado está subindo, por exemplo, está em tendência de alta, significa que players estão agindo ativamente para movimentar esse preço para mais caro. Ou seja, o preço não se movimenta sozinho, ele precisa de que alguém esteja comprando. E aí o player que está comprando, o médio dele está ficando no preço. Então, o player que começou comprando aqui, ele continuou comprando e trouxe o preço até aqui acima. E aí o preço está aqui, mas o médio dele também está aqui. Então ele está com um risco muito grande. E aí ele precisa o quê? Ele precisa realizar a venda desses ativos, né? Que ele está comprado, ele precisa vender para zerar a mão dele, né? Para tirar o risco dele. Porém, contudo, para ele vender, tem que ter alguém comprando. E aí ele fomenta a compra, ou seja, ele compra mais para que todo mundo comece a comprar para ele vender para essas pessoas, para esses novos compradores. E aí zerar a mão dele. Então, isso que é a liquidez. E aí vai acontecer dele zerar a mão dele, e aí gerou o stop aqui da galera. Esse stop aqui é uma nova compra para ele. Então, a galera vende, compra dele mais caro aqui e revende mais barato através do stop. Então, ele vem, busca o stop da galera. Aí ele volta com a mão cheia, rompe aqui, aí a galera compra ou, né, dobra a mão, dobra a aposta, e aí ele vai, zera de novo, e aí ele manipula e fica mais baixo, a galera vira a mão, ele volta aqui, pega o stop da galera, e aí a galera zera, e aí ele vai buscar um novo patamar. Então, até que haja essa manipulação aqui, até que saia dessa zona de liquidez, o preço pode lateralizar, pode continuar, inclusive pode até romper e continuar. Então, quando você vende abaixo de 70, 80, quando você compra acima de 20 ou 30, você corre o risco de você vai estar na zona de liquidez. Agora, quando você vende ou compra, quando você vende abaixo de 50 ou compra acima de 50, é justamente no momento que ele já manipulou, ou seja, o mercado vai vir, vai fazer isso aqui, né? Então, ele vai vir, romper a zona de 50, voltar para testar, ele não romper de volta, então aqui é melhor compra para quem está comprando, que aí já vai ter manipulado, ou seja, vai ter ido, voltado e vai ter urgência na compra, já vai estar no LTA no mercado. Da mesma forma, quando ele voltar, ficar abaixo da linha de 20 ou de 30, voltar acima, romper, romper, aí foi de 70 a 80, voltou abaixo de 70 ou 80, né? Rompeu, voltou para testar e desceu, é melhor venda porque ele já vai ter feito isso aqui, exatamente isso aqui, subido, voltado, rompido, manipulado e vai ter urgência na venda. Então é melhor venda nessa situação. E aí para melhorar, o IFR ele é uma linha só, é uma linha que é usada no time de 14 e 9, correto? Então esse é a configuração do IFR, uma linha 14 e 9. Por si só já é legal. Mas eu quero ter uma assertividade maior. Eu quero ter 100% de certeza que minha compra acima de 50 vai subir, que minha venda abaixo de 50 vai descer. E como é que eu tenho essa certeza? Eu coloco uma segunda confirmação. Então eu tenho dois IFRs dentro de um só. Então eu tenho dois cálculos IFR no meu indicador, tá? Então um vai compilar 14 por 9 e o outro vai compilar 5 e 7. Então eu tenho duas linhas, uma linha então mais rápida e uma linha mais longa. A linha mais longa vai compilar os períodos específicos originais 14 e 9 e a mais rápida vai compilar os períodos 5 e 7. Então eu vou ter uma confirmação do longo com o curto. E aí o que acontece? Quando eu tenho então, né, vamos repetir aqui o passo a passo, tá? Quando tem então, o IFR veio, desceu. Aí a curta cruza a 50 e cruza também a longa. A curta cruza a longa, vamos pôr a longa de uma cor diferente para ficar legal. A longa amarela. A longa veio e desceu. Aí a longa está abaixo de 50. Aí a curta vem, vamos colocar a curta de outra cor aqui. A curta vem e cruza para baixo a longa, e as duas estão cruzando a região de 50 para baixo, o indicador vai dar uma venda, vai falar que é venda, correto? Quando isso acontecer. Então, quando eu tenho a linha de 50 aqui, a linha longa vem lá de cima e cruza 50 para baixo. A linha longa cruzou de 50 para baixo.
Quando a linha longa cruzou de 50 para baixo, a linha curta vem e cruza a linha longa para baixo também, abaixo de 50, ele vai dar o sinal de venda. Correto? Da mesma forma, aí a longa vem, desce, vai descer, deu a venda, vai lá embaixo, vai voltar abaixo de 30, abaixo de 20, sim, enfim. Quando a longa voltar, a longa cruzar a linha de 50, estiver cruzando a linha de 50 e a curta vier, né? A curta vier aqui, a curta vier e cruzar a longa e cruzando acima de 50, ou seja, cruzamento da curta com a longa acima de 50, ele vai dar o sinal de compra. Simplesmente isso. Simples, simples, simples. Somente isso. Então, é o IFR duplo. Quando eu tenho a linha curta cruzando a linha longa e as duas cruzando a linha 50 para baixo, eu tenho um sinal de venda. Quando eu tiver a linha curta cruzando a linha longa e as duas cruzando a linha 50 para cima, eu vou ter o sinal de compra. Basicamente é isso. Entenderam? Basicamente é isso. E aí, no gráfico, para melhorar o sinal, eu coloquei o indicador de topos e fundos. Vamos colocar aqui uma tela só para a gente poder explicar. Depois eu volto as duas para explicar o porquê duas aqui. Então, eu coloquei um indicador de topos e fundos. Por que eu coloquei um indicador de topos e fundos aqui para ajudar? Porque além dele pegar esses sinais, se ele entender que está na região de um fundo anterior, ele vai priorizar a compra. Se ele entender que está na região de um topo anterior, ele vai priorizar a venda. E por que eu coloquei a média gaussiana? Se o preço estiver abaixo da média gaussiana, ele vai priorizar mais as vendas. Se o preço estiver acima da gaussiana, ele vai priorizar mais as compras. Perfeito? E os topos e fundos, por que você colocou? Por que é legal ter topos e fundos? Porque uma das coisas que eu expliquei ali agora sobre FR, do que eu olho no FR, é a mudança de estrutura e a quebra de estrutura. Mudança de característica, né? Que é o choque, e a quebra de estrutura, né? Que é o boss. Tá? Então o que acontece? O preço, eu vou, para melhorar a minha assertividade, além desses sinais, do sinal que já é efetivo, 100% efetivo, vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu vou escolher sempre o melhor sinal. E qual que é o melhor sinal? O mercado está subindo. O mercado está subindo, subindo, subindo. Então eu vou procurar sempre por compra. Sempre por compra. E aí, de repente, o que vai acontecer? Quando depois ele está fazendo aqui topos e fundos ascendentes, dando mais compra. Quando o mercado fizer um fundo mais baixo, um topo mais baixo, ele quebrou, mudou a característica e quebrou a estrutura. A partir daqui eu vou procurar mais venda. Então esse sinal aqui para mim é o melhor para venda. E aí a partir daqui eu só vou priorizar sempre as vendas. E para compra o contrário. Quebrou, mudou a característica, voltou a subir, saiu da liquidez, a partir de agora eu vou priorizar mais compras. Então o indicador de topos e fundos ajuda você, para quem não tem dificuldade visualmente de entender isso, ajuda você a ver isso. Por quê? Porque imagina o seguinte, o indicador de topos e fundos vai estar assim, ó, por exemplo. O indicador de topos e fundos vai estar assim, ó. Bem, aqui está claramente topos e fundos descendentes. Está aqui. Tá? E aí o de topos vai estar seguindo, né? O topo lá em cima vai estar assim, ó. Sim. 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 Assim. Aí de repente o que acontece? O indicador, o fundo vai lá e faz um fundo mais alto. Fundo mais alto. Fundo mais alto. Aí o de cima também vai seguir. Fundo mais alto. Fundo mais alto. Fundo mais alto. E aí no gráfico vai estar assim, ó. Então veio, ó. Veio. Desceu. Subiu, 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 subiu. Desceu, desceu, desceu. Isso aqui, ó. Vamos fazer legalzinho aqui para ficar bem explicado.
tá? E aqui tá o gráfico, fazendo isso aqui, né? Bah, vermelho. E aí, o que acontece? Ele vai e faz o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Aí ele volta. E aí, ele já faz um fundo mais alto. E já faz o quê? Já rompe ali aquela região. E já volta. E segue seu caminho. Então vejam que aqui a gente tinha claramente aqui, a gente tinha uma LTB, correto? Aqui, ó. LTB, tá vendo? Tá aqui o LTB. Tá fazendo o quê? Topos e fundos mais baixos. E aí ele faz esse fundo aqui, faz um fundo mais baixo. E aqui a gente tem o que então? A gente tem um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro. E aí ele vai, volta mais nessa região. Aqui eu ainda não compro. Eu vou esperar o que? Aqui ele só mudou a característica. Estava descendo e mudou a característica. Ficou, né, lateralizado. Aqui ele quebra a estrutura, ele volta. Aí ele volta mais alto. Aqui eu vou priorizar a compra. Entendeu? Então aqui eu vim vendendo. Eu vim vendendo aqui. Eu vendi aqui. Correto? Aqui como ele ficou igual, eu não vendi. Esperei. Aqui também eu não comprei. Quando ele quebra a característica aqui, ó, né? Quebra a estrutura, muda a característica, quebra a estrutura, aqui eu vou priorizar a compra. Então, pensa o seguinte, eu vou ter aqui embaixo, vou fazer igual tá lá no meu FR. Eu vou ter aqui embaixo aqui então, as linhas de 20, a linha de 50 e a linha de 80. Correto? Aí o que acontece? O IFR tá vindo aqui. O IFR tá vindo aqui, ó, veio aqui, ó. Veio lá de cima e tal. Aí tá vindo aqui de baixo. Veio. Quando chega aqui, a linha lenta rompe. E a linha rápida vem. Rompe ela para cima. Ou seja, cruza para cima a linha lenta. A linha rápida é a verde que cruza a linha para cima. E as duas cruzam acima de 50. E eu tenho isso aqui. Pronto. Compra. Compra, acabou. Não tem loss, não tem loss. Então, o indicador de topos e fundos vai te ajudar nessa visão aí. Para você que tem dificuldade de entender isso aí. Para você que está começando agora, então, ele vai te ajudar. Então, compra. Não tem loss, zero loss, que ele vai a seu favor. Acabou, é só isso que eu faço. Isso em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, qualquer mercado. É basicamente isso que eu vou fazer. É melhor compra, é assim, a melhor venda é o contrário, né? Ele estava subindo, suponhamos que ele estava subindo aqui. Então aqui ele fez o topo, ele veio aqui eu não vendo. Aí aqui ele fez o que? Ele mudou a característica, quebrou a estrutura. Aqui eu vou priorizar a venda. Aí aqui seria o que? É o contrário, né? A linha estava... A linha lenta desceu. A linha lenta cruzou para baixo. E a linha rápida cruzou a lenta para baixo e as duas cruzaram para cima, venda. Basicamente é isso. Basicamente isso. Então, a venda ou a compra sempre vai ser no cruzamento da rápida com a lenta e as duas cruzando a linha de 50, sempre no cruzamento de 50, nunca 80 ou 20 ou 30. Só isso aqui. Simples, simples, simples. E aí, para ter maior assertividade, para ter 100% de chance do mercado sempre a meu favor, de eu ter o gain, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Sempre esperar a mudança de característica, quebra de estrutura, ok? Então, é isso. Pode ser isso aqui em opções binárias, pode ser isso em índice, em dólar, pode ser em criptomoeda. Obviamente, em criptomoeda eu vou operar um gráfico diário, no mínimo o gráfico de 1 hora.
Em Forex, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas. Não opero gráfico menor que esse. Em índice, aí índice é o tempo que você quiser. Índice dólar é o tempo que você quiser. Em opções binárias, eu opero aqui só o mercado aberto, o mercado real, tá? Eu não opero OTC, tá? Eu só opero mercado aberto e real. Eu opero EURUSD, tá? Eu opero EURUSD. E aí, no mercado aberto, você pode operar OTC. Eu não opero OTC porque OTC conta corretor, mas você pode operar gráfico de 5 segundos, é muito bom, tá? Mas vamos lá. E aí, por eu operar o mercado real aqui, o aberto, o que acontece? Por exemplo, o mercado agora está fechado porque hoje é sábado, tá? Vai acontecer de ter o tempo de expiração. A gente tem a particularidade da opção binária é ter o tempo de expiração. Porque se você for operar o Forex aqui sem ser, né, no tempo, no spread, não vale a pena, porque se você colocar uma venda aqui, o spread vai ficar aqui embaixo, vai ficar muito caro. Então não vale a pena fazer por aqui. Aí é melhor fazer no MetaTrader 5. Mas enfim, se você opera opções binárias, você sabe que você está preso no tempo. E o tempo médio aqui, por exemplo, no mercado aberto, por exemplo, EURUSD, o tempo de expiração de uma operação é 1 minuto, ou seja, em 1 minuto, independente do que aconteça, minha operação vai fechar. E se eu comprei, se ele fechar um tique ou 1 quilômetro acima da minha linha de compra, eu saio vencedor. Vou ganhar 85, 86, 87%, é a média. Agora, da mesma forma, se eu comprei, se ele fechar um tique abaixo da minha compra, significa que eu vou perder 100%. Então, se eu entrei com R$10, se ele fechar um tique acima da minha compra, daqui a 1 minuto, eu vou ganhar 8,50 em média. Mas se ele fechar um tique abaixo da minha compra, eu vou perder os R$10. Então, como é que eu faço, então, para aumentar essa atividade? A primeira coisa é operar da forma que eu falei. Eu sempre vou priorizar os trades que são trades de quebra de estrutura, mudança de características da estrutura. Ensinei vocês ali a fazer isso aí, olha isso aí. Segunda coisa, eu sempre vou ter um gráfico de ancoragem. Que isso? Se eu estou numa operação que a expiração da operação é 1 minuto, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um gráfico que eu tenho certeza que ele vai ficar mais de 1 minuto e ir a meu favor quando der a entrada. E qual é esse gráfico? Eu utilizo imediatamente um gráfico de 5 minutos. Então, eu vou ter aqui, ó, quando eu abri aqui, estava desse jeito, ó. Lembram? Tá vendo os dois ativos, sendo que em uma aba aqui eu tenho o gráfico de 1 minuto e no outro eu vou ter um gráfico o quê? De 5 minutos, tá aqui, ó. Por que 5 minutos? Porque 5 minutos, no gráfico de 5 minutos, 80% das vezes, da forma que a vela abre, na direção que ela abre, 80% das vezes ele vai ficar pelo menos 1 minuto e meio, entre 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, indo naquela direção, correto? Então, por exemplo, se a vela de 5 minutos abriu positiva, ela vai ficar no mínimo 1 minuto e meio até 2 minutos e meio indo naquela direção antes de fazer um pullback. Da mesma forma, se ela abre negativa, significa que ela vai ficar em média 1 minuto e meio a 2 minutos e meio indo naquela direção. É o que eu preciso, porque se a minha operação ela expira em 1 minuto, 1 minuto e meio eu já sou campeão. Então já deu bom. Dificilmente eu vou ter um loss. Então, essa é a grande sacada. Entendeu? Ancorar num gráfico maior. Então, como é que eu faço então para ancorar no gráfico maior? Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de 5 minutos. Se eu tenho a quebra, como houve aqui a quebra, olha aqui a quebra, que legal. Ele quebrou. Opa. Ele quebrou, ele voltou, venda aqui, deu venda de 5 minutos. E foi essa venda aqui, ó. Pronto, é a venda perfeita. E aí, por que deu venda aqui? Porque aqui, o sinal que ele dá aqui no gráfico é o sinal do indicador. Eu deixo o indicador aqui embaixo
visualmente só para dar redundância, mas já não, nem precisaria porque é o sinal dele aqui embaixo. Então aqui, eu tenho aqui embaixo a curta cruzando a longa e as duas cruzando ali de 50 para baixo, tá vendo, ó? Sinal de compra, ela compra. Ó, venda, perdão. Mesma coisa aqui, ó lá. A curta cruzando a longa e as duas cruzando 50. Compra, venda. Tá vendo? Para baixo. Pronto, esse é o sinal perfeito. Esse sinal aqui acabou. 100% de gain. 100% de gain. Ninguém, acabou. Ninguém tira isso aqui de você. Isso aqui é um negócio que acabou. Já era. Impossível perder. Entenderam ou não entenderam? E aqui eu mostro, ó. Isso aqui é de quem usa o indicador já, ó. Vou colocar o vídeo aqui, eu não vou colocar só para não mostrar a olha aí, de novo, olha a assertividade disso aqui. Olha a assertividade disso aqui. Olha aí. Olha aí, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá vendo? Olha isso aí. Isso aqui já usa o indicador. E é isso aqui. Você quer ter essa assertividade? Porque 100% dos sinais dele são fidedignos. Tá aqui, ó. Nenhum sinal vai contra. Nenhum sinal vai contra. A pergunta, o sinal é da vela ou o sinal... Como é que é o sinal? O sinal é do cruzamento, não é da vela, é do cruzamento. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, isso vai acontecer, por exemplo, da curta está cruzando a 50, mas a longa ainda está lá em cima, então ele não vai dar sinal. Aí, na hora que a longa cruzar, ele vai dar o sinal cá embaixo. Se for na abertura da vela de 5 minutos e junto com a de 1, maravilha. Agora, se acontecer porventura ele der o sinal, por exemplo, aqui em cima, ele estava aqui em cima, cruzou. E na hora que houver o cruzamento das duas, ele deu o sinal, a vela já estiver aberta, estiver andado muito, você não faz nem a venda nem a compra. Espera o próximo sinal. Já quebrou a estrutura, só espera o próximo sinal, a próxima confluência. O fato é que você sempre vai dar prioridade para confluência e se o sinal deu na abertura da vela, maravilha. Se o sinal deu depois que a vela está aberta, evita fazer. São só esses detalhes, são características que são diferentes. Então, veja que os sinais são 100% fidedignos. Nenhum sinal falha, nenhum sinal vai contra, nenhum sinal erra, nenhum sinal errado. Ele tem, esse indicador é o único indicador, o único, não existe, que tem 100% de sinais fidedignos. Ok? 100%. Isso é o mínimo que qualquer indicador tem que entregar. Por quê? Porque mesmo o indicador dando 100% de sinal fidedigno, o que pode acontecer, porque aqui em opções binárias ficamos presos ao tempo, é de você ter o sinal certo, e aí, por exemplo, esse aqui vendeu, você vendeu, aí é 1 minuto para expirar, ele está indo a seu favor. Aí quando dá 55 segundos, ele volta para fazer um pullback, e aí ele fica um tique negativo, fecha sua operação, aí você fecha no loss. Aí assim que você fecha no loss, ele volta a descer e despenca. É isso que pode acontecer. E aí, por isso que eu faço uma coragem com um gráfico de 5 minutos, por quê? Se os 5 minutos, porque os 5 minutos tem aquela característica da vela abrir e na direção 80% das vezes, 20% vai falhar, por isso que então vai ter um loss, outro. 80% das vezes, da forma que ele abre, na direção que ele abre, ele vai ficar indo naquela direção entre 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, e é o que eu preciso para eu ter meu gain, já que a minha operação vence em 1 minuto. Agora, se você quer fazer o TC, quer fazer gráfico de 5 segundos, 30 segundos, fica a seu critério. Eu não faço. Simples. Eu não faço. Então, tá aqui, galera. O indicador ele tem 100% de assertividade. Ele está 100% de sinais fidedignos.